Eu estava lá, rodeada por pessoas que buscavam conforto e luz, mas a dor profunda da perda do meu filho ainda pulsava no meu peito, como uma ferida que nunca cicatriza. A atmosfera do terreiro era acolhedora, cheia de vozes murmurejantes e sorrisos tímidos, mas nada parecia preencher o vazio que se instalou em minha alma desde que eu o perdi. Enquanto o cheiro de incenso envolvia o espaço, trazia consigo uma lembrança doce e amarga. Eu costumava acender velas para ele, pedindo proteção e paz, mas agora essas velas pareciam apenas iluminar a escuridão que eu sentia. Os atabaques tocavam suave e ritmadamente, e a música, apesar de linda, não conseguia dissipar o eco da minha tristeza. Em meio a risos e cânticos de outros, eu me sentia incompleta, como um barco à deriva em um mar agitado. Como eu poderia, diante de todo aquele fervor espiritual, encarar a verdade? A verdade que me deixava paralisada. Meu filho não voltará. O que eu buscava ali? Minhas lágrimas silenciosas eram um convite à compaixão dos orixás que eu desejava encontrar, ou uma súplica a eles para que me enviassem um sinal de que tudo poderia voltar a ser como antes. Em um momento de fraqueza, fechei os olhos e respirei fundo. Imaginei seu rosto, o sorriso que iluminava os meus dias e a saudade que sempre se apresentava como uma sombra em meus pensamentos. Eu queria acreditar que algo poderia mudar. Eu ansiava pela luz que parecia tão distante. Eu não entendia a Umbanda, mas a necessidade de me conectar com algo maior, de sentir que não estava sozinha, me trazia até ali. As palavras dos outros convidados, os olhares de compreensão e o calor humano ao meu redor despertavam em mim uma centelha de esperança. Ali, naquele espaço sagrado, algo me dizia: você é mais forte do que imagina. E foi assim que, em meio ao luto e à dor, eu comecei a descobrir que a busca espiritual poderia ser uma das chaves para compreender a minha perda e, quem sabe, reencontrar um caminho de paz. Essa era a primeira etapa de uma longa jornada que eu ainda não compreendia totalmente, mas que estava prestes a começar. Antes da tragédia, minha vida era uma tapeçaria entrelaçada de momentos simples, a beleza encontrada nas pequenas coisas do dia a dia. Eu me recordo de acordar pela manhã com o cheiro do café fresco permeando os ares da nossa casa. Meu filho, sempre tão inquieto, estava lá, com os cabelos bagunçados e um sorriso que iluminava minha rotina. Ele costumava correr pela cozinha, suas risadas ecoando entre os azulejos. O calor do lar tinha um gosto, um sabor que eu deveria ter guardado em um frasco, como uma essência rara. Ela se chamava Lucas. O nome soava como música quando eu o pronunciava. Ele era curioso, sempre perguntando sobre tudo. Lembro-me de uma tarde em que decidimos explorar a natureza ao nosso redor. Percorremos a trilha do parque e ele parou para observar uma borboleta colorida dançando ao vento. Mãe, você acha que as borboletas têm sonhos? Ele me perguntou. E ali, enquanto eu absorvia cada palavra, percebi que diante daquela inocência estava uma vida repleta de potencial e possibilidades. Nos dias felizes, costumávamos cozinhar juntos. Ele misturava ingredientes, rindo das lambanças que fazíamos. Eu contava histórias, enquanto ele me ouvia com a atenção de quem estava descobrindo um mundo novo. Aqueles momentos se tornaram preciosos, guardados em minha memória como o sabor de uma receita que não se pode replicar. A mesa sempre estava repleta de amor, risadas e até algumas discussões sobre a forma correta de cortar uma cebola. Os almoços de domingo eram uma celebração da vida que construímos juntos. Mas as coisas começaram a mudar gradualmente. O mundo externo tomou conta de nossa pequena vivenda e as nuances de nossas relações começaram a se desgastar. A pressão do cotidiano e as dificuldades financeiras começaram a espalhar uma nuvem escura sobre nós. Eu, com meu coração imenso, tentava sustentar a luz em nosso lar, mas cada dia parecia um desafio.
A vida estava me ensinando que o amor, por mais forte que fosse, não era suficiente para afastar as tempestades que se formavam. Uma dessas tempestades chegou de uma forma que eu nunca poderia ter previsto. O dia em que Lucas partiu foi como um furacão que passou pela minha vida, deixando tudo em ruínas. Cada parede da casa, cada peça de móveis ainda guardava as risadas, mas agora as paredes pareciam gemer sob o peso da saudade. Eu me vi em um vazio sem fim, envolta por lembranças que não podiam ser resgatadas. Queria voltar no tempo, para aqueles momentos simples de amor e alegria. Eu me sentia como um barco à deriva, sem rumo, sem âncora. As fotos que decoram as paredes estavam agora repletas de nostalgia. Aqueles sorrisos que outrora expressavam felicidade, agora pareciam ecoar a dor irreparável da ausência. O vazio que Lucas deixou era uma ferida que sangrava todos os dias, me lembrando da luz que se apagou em minha vida. Tentei encontrar consolo em minhas obrigações diárias, mas sempre voltava àquele lugar sombrio. As preocupações diárias se tornaram minhas companheiras constantes. O que fazer? Como seguir em frente? Onde encontrar a força para continuar? A resposta não vinha. Enquanto olhava em volta, tentava lembrar dos ensinamentos que me foram passados, que o amor é eterno e que os laços nunca se quebram. No entanto, a dor constante me fazia questionar essas verdades. Olhando para o céu, às vezes sentia como se estivesse pedindo perdão, como se tivesse falhado em minha missão como mãe. A culpa era uma sombra que não me deixava. Por que não vi os sinais? Por que não fiz mais? Ao refletir sobre minha vida antes da tragédia, entendi que o amor é uma chama que deve ser alimentada, mas a tempestade da perda a desvaneceu e eu me vi lutando contra os ventos de um luto insuportável. Essa luta se tornou o prelúdio de uma busca por cura, algo que não sabia que estava prestes a embarcar. Naquele momento, eu tinha apenas um desejo: entender como seguir em frente quando tudo que eu conhecia havia mudado irreversivelmente. E assim, na confusão da dor, eu só conseguia aspirar por uma luz, um sinal que me ajudasse a reencontrar meu caminho. A ferida principal da minha vida se instalou como um lobo feroz, devorando minha capacidade de ser feliz e minando a essência da mulher que eu era. A tarde em que Lucas partiu não foi apenas um momento, foi um divisor de águas. A dor irrompeu em meu coração como um trovão, deixando o que restou das minhas esperanças engolidas pela escuridão. Eu não conseguia compreender a brutalidade daquela ausência. A vida, que antes me parecia tão vibrante e cheia de cor, agora estava envelopada em um manto de sombras e luto. As lembranças de Lucas eram constantes e, em sua maioria, dolorosas. Ele gostava de brincar com os outros meninos na vizinhança, sempre o mais alegre e cheio de energia. O riso era sua marca registrada, e os ecos de suas brincadeiras pairavam no ar como uma melodia conhecida. Cada vez que eu via uma criança passando por perto, meu coração apertava. Era como se o universo estivesse me lembrando, a todo momento, do que eu havia perdido irremediavelmente. Uma onda de culpa me dominava de forma ininterrupta. Tinha certeza de que eu poderia ter feito algo, alguma coisa que talvez tivesse mudado o curso daquela tragédia. Se eu tivesse sido mais atenta, mais protetora, mais amorosa. Onde eu errei? A pergunta se tornava um mantra doloroso em minha mente a cada amanhecer. A sensação de impotência me perseguia como uma sombra. Era como se eu estivesse afundando em um mar revolto sem saber como emergir. Nos dias seguintes à sua partida, o medo tomou conta de mim. Eu me tornara, de certa forma, refém da dor. Cada batida do meu coração era uma lembrança de que tudo havia mudado. A dor me roubara o sono e a paz. O luto era uma entidade viva que me envolvia, e eu não tinha forças para combatê-la. Os dias se arrastavam como a mais pesada das correntes, e as horas se viam prolongadas pela minha angústia. Foi então que comecei a me isolar. A amizade, previamente valiosa, se tornara um fardo.
Conversas que antes eram refrescantes, agora me soavam vazias. Como você está? Você precisa seguir em frente. Essas frases se tornaram como estocadas afiadas. O que as pessoas não entendiam era que essa dor não era algo que eu conhecia. Eu não tinha as palavras para descrever o abismo em que me encontrava. A pressão da vida cotidiana começou a se acumular sobre mim, como uma tempestade prestes a estourar. As atividades diárias, que costumavam ser simples, tornaram-se tarefas supersônicas. Levantar da cama, tomar banho, alimentar-me. Eu passava por dias em que tudo o que conseguia fazer era me arrastar pela casa em um estado quase catatônico, presa em uma espiral de desespero e apatia. O pensamento de procurar ajuda passou pela minha mente, mas um medo insidioso me deteve. O que eu diria? Olá, sou uma mãe que perdeu seu filho e não sei como viver com a dor. Acredito que o que mais me assustava era a possibilidade de ver a minha dor refletida nos olhos das pessoas que se ofereciam para ajudar. Como confrontar a compaixão delas com minha desolação? Como me expor, me abrir, quando tudo o que eu desejava era uma fuga? Na solidão do meu luto, até o espelho se tornara meu inimigo. Em cada olhar, eu não via a mulher que costumava sorrir, mas uma sombra dela mesma, destroçada pela dor. O olhar que eu lançava para a minha imagem revelava uma expressão perdida, uma busca desesperada pela mulher que eu fui antes da tragédia. Em meio a isso tudo, eu me lembro de um momento sombrio em especial. Uma noite, enquanto encarava o teto em meio à escuridão, senti como se o luto estivesse me consumindo, desintegrando cada fragmento do que era eu. E ali, no silêncio da noite, eu clamei por respostas. Por que isso aconteceu? O que eu faço agora? As perguntas escapavam de mim como um desespero incontrolável, mas nenhuma resposta vinha. Minhas noites largas, preenchidas por uma solidão pungente, tornaram-se um ritual. Eu me vi presa em um ciclo, onde a dor se alimentava da minha incapacidade de seguir em frente. O desespero era um companheiro insidioso, sempre pronto para me empurrar ainda mais para baixo. Era a sensação de ter uma estrada diante de mim e não saber para onde ir, ou até mesmo se eu tinha forças para caminhar. Era nessa escuridão que, às vezes, um lampejo de luz atravessava meu ser. Era como se, nas brechas da dor, surgisse a semente da esperança. O desejo de encontrar algo que pudesse me ajudar a entender, a curar, ganhou força. Mas como poderia essa luz surgir em meio a tamanha escuridão? O que me faria levantar e buscar o que havia se perdido? Assim, a primeira chama de mudança começou a surgir no meu ser, uma necessidade silenciosa de olhar para frente, mesmo com a ferida aberta. Ali, enquanto os ecos da minha dor ressoavam e eu me sentia somente, a vida começava, lentamente, a me indicar um novo caminho que eu não sabia que estava prestes a trilhar. As noites, que eram cerradas e silenciosas, começaram a ser invadidas por murmúrios inquietos de desespero. Eu não conseguia entender a profundidade do meu próprio eu nesse caos emocional. Quando o dia amanhecia, eu me via aprisionada em um cotidiano que não refletia mais quem eu era. A vida parecia seguir em frente ao meu redor, mas em mim tudo estava estagnado. As paredes da minha casa, antes tão quentes, agora pareciam opressivas, encarcerando-me em um estado de incerteza e dor. Havia dias em que o peso se tornava insuportável e eu me perguntava se conseguiria aguentar mais um. Era como carregar um fardo invisível que esmagava meu peito a cada respiração, me sufocando lentamente. A vida passava em uma sequência arrastada. Levantar da cama, preparar refeição, olhar as fotos de Lucas que sempre estavam ali, sorrindo e, em seguida, cair novamente no abismo da tristeza. A continuidade dessas tarefas se transformava em um mero ato de sobrevivência e não em viver. O desespero crescia dentro de mim como uma tempestade carregada de nuvens escuras. Surgiam pensamentos aterrorizantes. E se eu não pudesse sair desse ciclo? E se a dor se tornasse meu único companheiro? Esses pensamentos eram uma armadilha cruel,
e eu me via afundando ainda mais no mar revolto das minhas emoções. Às vezes, o que me assustava não eram as recordações de Lucas, mas o que poderia vir a ser a minha vida sem ele. Um dia, ao caminhar pelo meu bairro, algo inesperado me chamou a atenção. Um grupo de pessoas se reunia em torno de um espaço desconhecido, onde um som rítmico reverberava pelo ar. Fui atraída pelo som dos atabaques, que pareciam dialogar com a parte perdida de mim. A curiosidade me venceu, e sem pensar, aproximei-me. Eu não sabia exatamente o que me esperava ali, mas algo dentro de mim despertou. Uma esperança, talvez. As vozes melodiosas que acompanhavam a batida faziam minha pele arrepiar. As cores vibrantes dos trajes das pessoas que dançavam eram um convite inegável à vida. Uma mulher, que se apresentava como mãe de santo, falava sobre a força das entidades e dos orixás. Cada palavra ressoava como um eco sagrado em meu coração. Havia algo ali que eu não conseguia explicar, mas que me fazia sentir que eu pertencia àquela atmosfera, que havia um propósito maior à minha frente. Fiquei ali, à margem, observando tudo com um misto de curiosidade e receio. Tudo parecia tão vibrante, tão acolhedor. No entanto, eu ainda me sentia como uma estranha, afastada da vida, caminhando à sombra de um ser que mal conseguia reconhecer. O desespero e a dor ainda eram pesados, mas a energia vibrante que emanava daquele lugar começou a ocupar os espaços que antes eram só escuridão. Com o passar dos dias, eu voltei ao espaço, aquelas pessoas com mais frequência. Cada visita era uma jornada renovadora. Era como se a Umbanda estivesse me chamando, me abraçando. Eu me entreguei à experiência, permitindo-me sentir a energia ao meu redor, mesmo que de início respirasse com dificuldade. O medo de abrir meu coração se misturava ao desejo intenso de encontrar um novo sentido. As dores começaram a se moldar, não mais como seres à parte, mas como partes de uma nova construção. A lenda dos orixás e as histórias dos guias espirituais, que antes eram apenas palavras, tomaram forma em mim, e eu decidi que não me permitiria ser uma vítima perpétua de minha história. Um fio de luz surgiu quando percebi que cada lágrima que eu havia derramado e cada lamento que eu havia proferido eram parte de um processo de transformação. A cada sessão de gira, o ambiente se tornava mais familiar. As pessoas ao meu redor já não eram estranhas, mas sim acolhedoras e solidárias. Nesse espaço sagrado, permiti que as energias fluíssem através de mim, como um rio revigorante que limpava o que antes estava estagnado. Aos poucos, percebi que havia uma vida pulsante ao meu redor, e os laços que se formavam entre aqueles que compartilhavam suas experiências se tornaram um pilar de suporte. Eu não tinha todas as respostas, mas pela primeira vez, senti que não precisava tê-las. Em vez disso, eu me permiti fluir, deixando que os orixás guiassem meu caminho, como se dançassem ao meu redor, indicando a direção a seguir. O desespero ainda estava presente, mas agora eu tinha uma luz, e essa luz era a nova conexão que surgia dentro de mim. Senti uma força se fortalecendo, uma promessa de transformação que começava a emergir da ferida aberta. Aos poucos, aprendi a olhar para minha dor não como um peso, mas como uma parte importante da minha jornada, que precisava ser aceita em vez de combatida. E assim, me comprometi com a busca pela cura, mesmo cercada pela dúvida e pelo medo. Era hora de me abrir para novos começos, de permitir que a vida me acolhesse novamente, mesmo na presença da perda. A primeira vez que pisei no terreiro, o ar estava repleto de um aroma doce e terroso, uma mistura de ervas e incenso que parecia acolher cada um de meus sentidos. A luz suave das velas dançava como se estivesse viva, refletindo em rostos serenos e iluminados. Estranhos se tornaram amigos, e os amigos, uma nova família. Era uma conexão que eu não sabia que estava buscando, algo que preenchia o vazio que o luto havia deixado em mim.
Naquela noite mágica, as vozes dos frequentadores ressoaram harmoniosamente, elevando a energia do espaço. O som dos atabaques pulsava em sincronia com meu coração e me deixei levar pela música e pelo canto. Era um chamado, uma convocação para me conectar com algo além de mim. Os orixás, com suas histórias e sabedoria, eram os guias que eu ansiava encontrar. Nesse ambiente sagrado, eu não era mais apenas uma mulher em luto. Eu era uma mãe que buscava entendimento, uma alma que desejava se curar. O caminho da Umbanda era um emaranhado de tradições e práticas que, ao mesmo tempo, me intrigavam e me intimidavam. Senti uma forte vontade de aprender mais, de penetrar nas raízes daquela espiritualidade que prometia acolhimento e autocompreensão. Cada ensinamento, cada ritual, era uma nova camada de revelação, abrindo espaço em meu coração para sabedoria e paz. Eu queria saber mais sobre os orixás, suas lendas e seus poderes. Comecei a participar de encontros, a fazer perguntas, a me abrir para os ensinamentos que estavam diante de mim. Um dos momentos mais significativos foi a primeira gira na qual participei. As luzes estavam acesas e a energia emanava de cada canto. Era uma celebração, uma poderosa dança espiritual, onde eu via homens e mulheres se transformando sob a influência dos orixás. Os guias se manifestavam e o clima reverberava com a força de um amor incondicional que me envolvia de maneira indescritível. A dor que há tanto tempo me consumia começava a revelar-se como uma oportunidade de transformação, um convite à cura. Lembro-me de uma entidade que se apresentou naquela noite. Era Iemanjá, a rainha do mar, com sua beleza serena e presença majestosa. As palavras que fluíram de sua boca eram como águas tranquilas que lavavam minhas feridas internas. Ela falava sobre a importância da aceitação e do amor próprio, sobre honrar aqueles que amamos e que partiram, e como essa conexão nunca se extinguiria. Era como ouvir a melodia do mar em uma manhã ensolarada, vibrante e cheia de promessas. A partir daquele dia, a Umbanda se tornou um processo contínuo de descobrir, aprender e curar. Não eram apenas orações ou rituais, era um caminho que me levava a um redescobrimento. Cada semana eu voltava ao terreiro, e cada visita era uma nova etapa nessa jornada de ressignificação. O luto, aos poucos, não era mais um monstro que habitava meus dias, mas passava a ser uma parte de mim que, como um gato, pedia atenção e compreensão. As conversas com outros frequentadores eram testemunhos de dor e superação. Cada um tinha sua história para contar, e eu me via refletida em suas palavras. A empatia começaram a florescer entre nós como flores de outono que se abrem na luz suave de cada amanhecer. Eu não estava mais sozinha. Havia um sentido de comunidade, um suporte emocional que transcendeu minha dor pessoal. Uma curiosidade crescente em mim se instaurava, como se as experiências de cada um se entrelaçassem em uma história coletiva de cura e renascimento. O que começou como uma busca solitária tornou-se uma jornada compartilhada, onde a dor dos outros me ensinava a ressignificar a minha própria. Foi nesse ambiente nutrido pela compreensão que eu comecei a entender que meu filho sempre faria parte de mim, que o amor transcende a vida e a morte. Em outra gira, um filho de santo me convidou a participar de um ritual de oferenda. Ele explicou que a intenção da oferenda era para agradecer e honrar aqueles que amamos que se foram, e também para abrir o caminho para a cura. Eu me lembrei de Lucas com uma ternura ardente e, ao fazer a oferenda, uma chuva de lágrimas escorreu pelo meu rosto. Eram lágrimas de amor, saudade e gratidão. A dor não desapareceria, mas aquela oferta simbolizava um ato importante de libertação. Eu não apenas ofereci flores e frutas, mas também um pedaço do meu coração que finalmente estava começando a ser curado. Eu tinha aceitado a dor como parte da vida, e assim permiti-me receber a luz que a Umbanda me oferecia. Com cada ritual, cada cântico e cada lágrima, a jornada continuava a me moldar e a transformação se tornava mais evidente. Minha capacidade de amar,
de sentir e de me conectar com o mundo novamente florescia. E com isso, a história de Lucas começava a ser entrelaçada com a nova narrativa da minha vida, repleta de esperança e renascimento. Eu sentia que não havia como voltar atrás, apenas seguir em frente, com um coração mais amplo, abraçando os desafios que estavam por vir. Na noite da gira em que eu realmente me entreguei, um sentimento transcendental invadiu o espaço. O cheiro de incenso dançava com o aroma das flores que haviam sido oferecidas, criando uma fragrância mágica que preenchia o ambiente com uma sensação de acolhimento. A atmosfera pulsava com a energia dos orixás, como se estivéssemos todos conectados em um só corpo, compartilhando amor, dor e esperança. A música dos atabaques ecoava, a batida firme e vibrante anunciava a chegada de entidades que se faziam manifestar. As vozes que lançavam cânticos espalhavam-se como ondas nas águas calmas, envolvendo todos nós em um véu de proteção e sabedoria. Eu sentia a maré da energia espiritual me levar, e eu estava pronta para me deixar fluir. O medo que antes me paralisava foi se dissipando, permitindo que a luz penetrasse em cada canto escuro do meu ser. Quando os guias espirituais começaram a se manifestar, a atmosfera intensificou-se. Primeiro, um filho de santo ergueu as mãos e dançou, sentindo a vibração do sagrado em seu corpo. Conforme ele girava, outros acompanharam, e não era apenas uma dança, mas uma celebração da vida e da ancestralidade. Eu estava emocionada, não apenas pela beleza da cena, mas pelo poder daquela conexão. Ali, percebi que o luto que carregava não era algo a ser ocultado, mas sim um elemento a ser honrado. Era então que o médium foi tomado por uma força poderosa, e a entidade que se apresentou tinha a aura de um guerreiro. Seu nome era Ogum, o orixá do ferro e da luta. Ele tinha uma presença imensa e, ao falar, suas palavras cortavam como lâminas afiadas, mas sempre com um toque de compaixão. Ao olhar em seus olhos, vi a força que os desafios podem trazer, e meu coração se abriu. Ele contou sobre a importância de enfrentar e transformar as adversidades, enfatizando que a luta não é só externa, mas também interna. As palavras de Ogum reverberaram em mim e me impulsionaram a uma reflexão profunda. O que eu tinha considerado um fardo agora parecia uma armadura de força. Ele disse: "Não tema a dor, você é mais forte do que imagina." Ali, naquele espaço recheado de amor e proteção, cada palavra ressoava como o uníssono de uma nova sinfonia, uma canção da vida que me convidava a rever minha jornada. Ogum falou sobre o passado, sobre como trazemos nossas ancestrais e suas lutas conosco. Ele me incentivou a honrar a memória de Lucas e a usar a dor como um meio de transformação, não como uma prisão. Eu não precisava esquecer, mas aprender a conviver com essa ausência. Sempre que um filho se vai, as memórias não se apagam. Elas se tornam parte do nosso caminho, nos fortalecendo. Naquele momento, eu não sabia exatamente como o futuro se desenharia, mas a sensação de transformação era palpável. Uma ternura doce, um alívio se instaurou em meu ser, trazendo uma nova perspectiva sobre a colaboração do amor e da dor. A jornada que comecei a viver não era só sobre o fim, mas a aceitação de um novo início. O amor nunca morre, ele se transforma. Os participantes da gira foram tomados de um espírito de renovação e, nesta partilha, unidos. Começamos a partilhar não só histórias, mas também a cura que cada um encontrou na dor do outro. Foi nesse coletivo que fomos alicerçados e eu me vi cercada por uma rede de amor e compreensão que me fez acreditar. Eu não estava sozinha. Ali, renascíamos todos juntos em um ciclo de amor, dor e esperança. Ao final da gira, ao apagar das velas, na luz morna que nos cercava, eu me despedi das entidades que me guiaram. Um sentimento de gratidão inundou meu ser. Eu tinha aprendido a respeitar não só a dor da perda, mas a beleza da vida que continuava a florescer. Agora, com o coração mais leve, eu estava pronta para seguir em frente, armada com a força que Ogum me havia ensinado.
Naquela noite, eu renasci. A conexão com Lucas cresceu em mim de uma forma que eu não poderia imaginar. Ele não estava mais ausente. Agora fazia parte de cada passo que eu dava. E como eu sentia a presença dele, como uma brisa suave ou uma canção distante. Com essa nova visão, percebi que a vida ainda tinha tantas bênçãos a oferecer, e eu estava pronta para aceitá-las, sempre carregando em meu coração a luz de Lucas e a força dos orixás. Era hora de permitir que essa conexão se expandisse e guiasse meu futuro, sempre cercada pela força e amor que agora habitavam em mim. Com o tempo, a transformação que havia começado naquela noite mágica continuou a ressoar em minha vida, como um eco constante de amor e esperança. Eu me permiti sentir emoções que há tanto tempo estavam entorpecidas. Agora, lágrimas de gratidão escorriam livremente, e risadas começaram a invadir os espaços antes ocupados apenas pela dor. A Umbanda tornou-se não apenas uma prática espiritual, mas um pilar de suporte e um caminho de autodescoberta. Comecei a participar de encontros e rodas de conversa com outras mães e pais que, como eu, também buscavam conforto nas histórias de seus entes queridos. O que poderia ter sido um espaço apenas de lamento, transformou-se em um caldo vibrante de amor, onde cada um compartilhava não apenas a dor das perdas, mas também a beleza das memórias que resistiam ao tempo. A força que emanava de cada relato se tornava um remédio poderoso, e a empatia pairava no ar como uma névoa suave. Foi em um desses encontros que me deparei com uma mulher que falava sobre a importância de honrar os mortos da maneira que viveram, com amor incondicional e alegria contagiante. Suas palavras ressoaram em meu ser e eu percebi que, ao longo do meu caminho, eu havia carregado uma sombra ao invés de um brilho. Lucas não queria que eu ficasse presa ao sofrimento. Ele sempre quis que eu sorrisse, que eu vivesse plenamente. Isso se tornou um mantra em minha mente. Naquele instante de clareza, decidi que era hora de celebrar a vida. Comecei a planejar uma homenagem a Lucas, um evento que reunisse não apenas amigos e família, mas também a comunidade do terreiro, aqueles que tinham me acolhido em minha jornada. Queria criar um espaço para que todos nós pudéssemos compartilhar nossas memórias, realizar rituais em sua honra e celebrar as conquistas que viram a luz do dia. Um aniversário festivo de desenlace e acolhimento. O dia da homenagem foi marcado por um doce entrelace de sentimentos. Eu havia preparado um altar repleto de flores, fotografias de Lucas e objetos que ele amava. Durante a preparação, uma sensação indescritível de amor me envolveu, como se todos os momentos que eu havia vivido com ele se reunissem em um só, em um banquete emocional. O ambiente vibrava com risadas, histórias e canções, uma celebração da vida, não da morte. E, enquanto a luz do sol se punha, escutando as risadas e os ecos das recordações, eu olhei ao meu redor, vendo rostos iluminados e corações abertos. O terreiro, mais uma vez, se transformou em um espaço sagrado, com a presença de Iemanjá e Ogum sentindo-se como guardiões da festa. O ritual não era apenas um tributo ao passado, mas também um lembrete de que Lucas sempre viveria em mim, no amor que compartilhamos. Assim como as águas do mar que se movem e mudam, eu percebi que minha dor havia se transformado em um amor eterno. As memórias de Lucas não eram mais um peso que eu levava, mas uma luz que eu espalhava. Ele estava presente em cada história contada, em cada risada ecoada e em cada lágrima que me escorria com alívio e celebração. No clímax da festa, convidamos todos a se reunirem em círculo. Começamos a dançar, cada um movendo-se ao som da música que parecia fluir da própria terra, pulsando em nossos corações. Olhei para o céu e senti a brisa fresca entrar em meu ser, como uma confirmação de que Lucas estava ali, dançando ao meu lado. Libertar a dor foi uma parte indispensável do que significava continuar vivendo, e naquele momento eu entendi que a dor e a alegria podem coexistir, que é possível celebrar a vida mesmo em meio à perda. Agradeci a cada pessoa que estava presente, não apenas pela solidariedade, mas pelo amor que criamos juntos.
Com o coração transbordando de gratidão, percebi que a jornada de cura não tinha fim, mas um novo começo. As feridas cicatrizariam, mas as memórias guardadas e celebradas ali permaneceriam sempre vivas. Com isso, a Umbanda tornou-se uma presença constante em minha vida. As rodas, as giras, os rituais se tornaram a minha âncora, oferecendo a promessa de que, mesmo nas tempestades mais profundas, eu poderia me sobreviver. A conexão com os orixás se estreitou, e a sabedoria deles se tornou não apenas um alicerce, mas uma luz que me guiava pelas veredas incertas da existência. E assim, a dor transformou-se em força, e a saudade tornou-se um convite para celebrar a vida. O ciclo continuava, sem fim à vista, e com cada passo que eu dava, eu me reafirmava não apenas como mãe, mas como uma mulher que aprendia a resgatar o amor e a alegria que estavam sempre à disposição. A jornada estava longe de terminar, mas agora, com Lucas sempre em meu coração, eu estava pronta para o que viria a seguir. Com o passar do tempo, percebi que a vida se tornara um fluxo contínuo, onde a presença de Lucas não se limitava a memórias tristes ou ao luto que eu carregava. Agora, ele era a luz que iluminava meu caminho, a força motriz que me impulsionava a seguir em frente. O amor incondicional que sempre compartilhamos se transformou em uma fonte de inspiração diária. Tornou-se um lembrete constante de que a vida é feita de ciclos, de encontros e despedidas, cada um com o seu propósito. A cada novo dia, eu acordava com uma meteorologia interna mais leve, repleta de gratidão e curiosidade sobre o que o mundo ainda tinha a oferecer. O terreiro se tornou um segundo lar, e as vibrações das giras eram como uma sinfonia que curava não apenas a mim, mas a todos nós que ali nos encontrávamos. O amor que fluía entre nós era palpável, e naquele espaço eu pude testemunhar transformação em muitos, não apenas em mim. Os encontros passaram a ser momentos de celebração da vida e das bênçãos que a Umbanda nos concedeu. Aprendi a dar e receber amor de maneiras que nunca imaginei ser possível. Quando um novo membro se unia a nós, eu me tornava um porto seguro, pronta para acolher e entender suas dores, para que juntos entrássemos na fluidez do processo de cura, como eu havia experimentado. Minha vida se entrelaçou com o legado que eu desejava deixar para Lucas, um legado de amor e alegria. Decidi que a melhor maneira de honrá-lo seria viver cada dia com intencionalidade, buscando pequenos momentos de felicidade e celebrando cada conquista. As lições que aprendi no terreiro se refletiram em todos os aspectos da minha vida. Eu ensinava novas gerações sobre a importância do amor, da conexão com a espiritualidade e da busca por um propósito maior. Um dos rituais mais transformadores que participei foi quando decidi criar um grupo de jovens que buscavam autoconhecimento e acolhimento. Queria mostrar a eles que o amor e a dor fazem parte da jornada de todos e que é nas dificuldades que encontramos força para nos reinventar. Com o apoio de outros membros do terreiro, fizemos círculos de conversa, festas, danças e rituais que promoviam o crescimento e a compreensão. A cada encontro, eu via um pouco de Lucas renascer nos olhos de cada um deles, sua energia iluminando nossos caminhos. Uma noite, ao observar o brilho dos rostos jovens ao meu redor, percebi a mudança que eu mesma havia vivido. O sorriso que nascia em mim não era só uma máscara, era a essência de quem eu realmente me tornara. Compreendi que aquela felicidade não apagaria a dor da perda, mas sim a integraria à minha história, tornando-a parte de um quadro maior e mais bonito da vida. O amor agora era uma força que atravessava o tempo e o espaço. Cada vez que falava sobre Lucas, cada pequena história, cada risada compartilhada, trazia à tona uma conexão profunda que nunca se desvaneceria. Ele estava presente em cada momento de construção da nova vida que buscava. Assim, ele se tornava uma parte de cada história que cocriava, um eco de amor que refletia em cada um de nós. No meio de tudo isso,
um sentimento profundo de gratidão brotou. Agradeci à Umbanda por me mostrar que a vida continua e que é possível transformar dor em beleza e que eu era uma ajudante nesse processo. Os orixás, com suas energias e sabedoria infinita, me mostraram a imensidão do amor que nos rodeia e nos une. Agora, nesse ponto de minha jornada, o que antes parecia o fim tornou-se um novo começo. Eu havia aprendido que o amor nunca desaparece e eu tinha todo um caminho pela frente para seguir. Eu estava pronta para assumir um novo papel, o da mãe que se transforma em luz. Cada passo que eu dou é uma homenagem à vida e um tributo ao amor. A Umbanda me ensinou que meu filho vive em mim, me guiando e me fortalecendo. Estou pronta para novas experiências, para dançar nessa vida com o coração pleno e aberto. E assim, enquanto olho para o futuro, sinto que, embora as lágrimas ainda possam surgir, elas agora vêm acompanhadas de um sorriso. A beleza da vida, com suas nuances de alegria e saudade, continua a se revelar para mim a cada dia. Eu carrego Lucas e, ao mesmo tempo, faço florescer a minha própria história, rica em amor, aprendizado e a certeza de que sempre há luz, mesmo nas sombras. E assim, sigo em frente, com fé e esperança, o coração acolhido e a alma livre.